Olá, boa noite, muito boa noite, a nossa querida Adriana Araújo. Seja muito bem-vinda na nossa live aqui pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Que prazer te receber, Adriana. Muito obrigada, boa noite para todos. Estava com saudade de uma live já. E Olha, como eu te falei no seu programa, eu atendo os mineiros sempre com um coração muito quentinho, porque eu sei que é uma terra de gente tão afetuosa. Eu sou daí, minha família toda está em Belo Horizonte ou Itabirito. Então, para mim, receber um convite da OAB de Minas é uma honra. pois então, uma honra é toda nossa, viu, Adriana? Eu quero até te agradecer muito pelo nosso querido Espelho Mágico, né? Foi um sucesso aqui esse final de semana. Você bombou aqui nas redes sociais, viu? E ninguém melhor para receber essa homenagem, né, pelo Dia Internacional das Mulheres, que você, que é a nossa mineira querida, que é uma pessoa muito bem sucedida. E aí eu quero chamar aqui a atenção de todos os nossos colegas, nossas colegas advogadas, que estão entrando agora na nossa live, trazendo para a gente assim essa essência do ser mulher, né? O que é ser mulher numa geração assim, como o próprio, como se diz, né? Vocabulário fala que é uma geração muito cheia de mimimi. E será que é isso mesmo? Será que é essa facilidade toda ser mulher, Adriana? Como é que você vê esse papel da mulher na sociedade? Nossa, ser mulher é ser forte, viu? Eu fiquei pensando sobre esse papel, sobre essa essência da mulher, né, que as pessoas muitas vezes falam, e na verdade eu acho assim que a gente está num momento muito importante de justamente olhar cada uma para si própria sem desejar cumprir um papel específico. Porque eu acho que durante muito tempo, ao longo da história da humanidade, as mulheres foram colocadas em caixinhas, né, em estereótipos, em o que elas devem ser, o que elas têm que ser. Ser mulher e a sociedade completa isso de uma forma muito preconceituosa, muitas vezes. Eu tenho uma lembrança eu tinha 9 anos, porque eu estava na terceira série, e eu lembro claramente dessa aula. Eu estudei na vida escolar praticamente toda em escola pública, e eu lembro de ter uma aula de organização social ou de moral e cívica, alguma coisa assim, em que, primeiro, que as meninas eram separadas dos meninos. Então, os meninos iam para a aula de marcenaria, aprender a fazer vassoura, aprender a fazer móvel, e as meninas ficavam na sala de aula aprendendo a bordar, aprendendo a costurar, a gente tinha aula para aprender a arrumar a cama, o que eu acho ótimo. Só que a gente podia ter aulas em que as meninas também aprendessem a marcenaria e os meninos aprendessem a arrumar a cama. E isso não acontecia na minha época. E eu lembro dessa aula porque teve um dia que a professora pediu que a gente fizesse duas colunas. Uma para ser mulher e a outra ser homem. Quais as palavras, os adjetivos estavam vinculados a cada um, a homem e a mulher. E aí ela ia ditando para a gente. À medida que alguém dava sugestão, ela concordava ou não. E quando a gente não dava sugestão, ela ditava. Então eu lembro dessa listinha assim, a mulher era sensível, delicada, intuitiva, amorosa, tudo que nós podemos ser. E nós somos, eu Claro. acho, em muitos momentos. Os homens eram fortes, velozes, audazes, corajosos, inteligentes. Eu lembro de escrever na coluna do homem que os homens eram inteligentes e as meninas intuitivas, Meu Deus. afetuosas, amorosas. Então, assim, eu nunca me esqueci dessa aula, porque enquanto eu escrevia, eu queria estar na coluna dos meninos. Mas eu também queria ser forte, eu também queria ser veloz, rápida, inteligente, corajosa. Então, aquilo, quando eu tinha 9 anos de idade, não me pareceu justo. Só que ainda hoje, nós somos colocadas, se a gente deixa, se a gente não fica atenta e não se posiciona, a gente ainda é colocado em papéis estereotipados. Então, eu acho assim, eu acho que cada mulher busca suas palavras, assim como cada homem busca suas palavras. Eu acho que coragem é uma palavra que define as mulheres, até porque, para vencer todos esses estereótipos, só com muita coragem, só com muita força. Mas eu acho que não dá para hoje, em 2021, a gente falar em o que define a mulher, porque eu acho que a mulher se define, ela escolhe, ela diz quem ela é, o que ela quer fazer, fala do desejo dela, do corpo dela, da profissão dela. Acho que é essa liberdade de ser
que a gente tem que procurar cada vez mais defender no cotidiano, para a gente, de fato, tornar isso uma realidade. Adriana, você definiu muito bem essa questão da essência, né? Porque, de fato, realmente, hoje, eu acho que foi uma conquista muito grande, todas nós, mulheres, de sermos realmente quem que a gente quer ser, de ter um espaço aí, né? Eu acho que os nossos antepassados, as nossas mães, as nossas avós, abriram um caminho para a gente, da nossa liberdade, e isso tudo é uma vitória. Mas trazendo para o mundo jurídico, as minhas colegas advogadas convivem muito com essa questão no dia a dia da justiça, né? E quanta injustiça a gente ainda vê por aí, dessa questão da igualdade de sexo, né? De ainda receber salários menores, de ainda assim serem deixadas de lado em detrimento de alguma vaga em algum escritório, porque o homem não sai de licença maternidade, o homem tem mais disponibilidade. No jornalismo, vocês também passam por isso? Como é que é isso? Explica aqui para a nossa comunidade jurídica como que acontece, o que você teve que passar para conseguir ser essa jornalista tão bem-sucedida. Então, no jornalismo, isso vem melhorando. Eu acho que na sociedade como um todo vem melhorando num ritmo lento, né? Muito mais devagar do que a gente necessitaria. Mas, assim, melhorou. Eu me lembro, assim, a Giovana, minha filha, nasceu em 97. E eu era uma repórter iniciante. Eu tinha 25 anos, eu era repórter do Jornal Nacional, em Belo Horizonte. Eu comecei aí na Globo Minas. E o meu sonho de vida era ser repórter. E eu fiquei grávida, com 2 anos de experiência como repórter do Jornal Nacional. Então, assim, embora já fosse do Jornal Nacional, estava no começo da carreira. É verdade. E eu cheguei a escutar que, para mim, não ia dar mais. Depois da gravidez, não daria mais para ser repórter, porque o repórter tem que ter uma disponibilidade de horário que, depois de ser mãe, não dá. E eu escutei isso de mulheres, inclusive. Mas, por outro lado, eu tive uma chefe, a minha chefe nessa época, ela se chama Olga Curado. Hoje ela é colunista do UOL, além de muitas outras coisas que ela faz. Ela era diretora de jornalismo aí de Belo Horizonte quando eu estava grávida. Eu lembro que quando eu fui dar notícia para ela que eu estava grávida, tem que avisar a chefia, né, que vai ter que se programar daqui a um tempo. Quando eu fui avisar, eu era o medo em pessoa, assim, da reação dela, porque várias pessoas já tinham me dito que eu não ia mais poder ser repórter, que não ia dar mais. Quando eu fui falar com ela, ela falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, 25. E ela falou, daqui a 3 anos, você coloca a sua filha na cintura e vai com ela para onde você quiser. Porque na hora que eu fui dar a notícia, eu falei, olha, eu queria te dizer que eu não quero que a gravidez atrapalhe em nada os meus planos profissionais, eu vou conciliar, eu quero continuar sendo repórter. Ela me interrompeu. E ela falou para mim assim, quando a sua filha tiver 3 anos, você bota ela na cintura e vai para qualquer lugar do mundo ser repórter. Não existe isso. Então, assim, ela me acolheu de uma forma, e ela é durona, assim, sabe? Mas ela fala direto, ela fala o que ela pensa. Então, assim, aquilo, para mim, foi um incentivo maravilhoso. Então, assim, foi fácil? Não é fácil. Mas não é fácil para jornalista, para advogada, para administradora, para faxineira. Sabe assim, claro que as pessoas que ainda têm trabalhos que ainda nem são tão valorizados socialmente, elas sofrem mais, as mulheres de periferia, as mulheres mais pobres, mas assim, não é fácil para ninguém conciliar todos os papéis que uma mulher tem. Mas na largada você ouvir que não dá, que não tem jeito, é um preconceito e é um julgamento que não se comprovou verdadeiro. As redações nas TVs, nos jornais, são cada vez mais femininas, inclusive com mulheres em cargos de chefia, porém, ainda menos do que na relação com os homens. Eu acho que também isso é uma coisa que se repete em todos os setores, da política aos cargos de CEO das grandes empresas, no mercado financeiro, em todas as profissões. As mulheres ainda são minoria nos cargos de chefia. Mas eu acho que a presença feminina é cada vez mais forte. E eu sou esperançosa, apesar de ainda ter muita coisa que a gente precisa lamentar, em vez de comemorar nesse dia 8 de março. Que maravilha esse depoimento seu, né? Encorajador. De repente, muitas mulheres deixando até a maternidade para mais tarde, né? Por conta dessa situação de trabalho, por conta do preconceito. Eu também acho que não é fácil, nada fácil. Eu tive 3, viu, Adriana? 3? Que idade? Eu tive uma só. Pois é, e aí os 3, na época que eu também tive, eu também saí da televisão, era da TV Record Minas, aqui em Belo Horizonte. Dá um tempinho para poder, porque é assim, foi um ano sim, um ano não.
outro Ah, não. tudo pertinho. É, uma escada. Então, o chefe, ninguém me queria muito, não. Não, mas na verdade, esse preconceito existe, né? Então, assim, é, a pergunta está pensando em ter filho, ou a idade, se a pessoa está numa idade que é considerada uma idade, não teve filho ainda aos 35, 36, essa pessoa provavelmente essa mulher vai enfrentar alguma dificuldade na hora de conseguir emprego, porque não teve filho ainda, mas está quase, daqui a pouco ela vai ficar grávida. Então, acho que esse preconceito, essa discriminação, ela é real. É É uma verdade. luta, eu acho que em cada setor é uma luta você se posicionar e conseguir espaço. E é interessante, Adriana, porque você tocou numa situação aí chave, né? Você teve a Olga, que foi ótima, foi uma inspiradora para você, te encorajou. Mas nós temos também muitas situações que a própria mulher depõe contra a mulher, né? Então eu falo muito isso, que nós sejamos aí mulheres que conserta a coroa da outra sem dizer para o mundo que a coroa está torta, né? Acender a luz do outro, a gente não apaga a nossa, não é mesmo? E olha a diferença que faz você ter chefe mulher. Porque será que seria a mesma resposta que eu receberia de um chefe homem? Pode ser que sim, mas É, pode ser que não. Eu tive duas chefes mulheres, olha só que sorte a minha. A Olga Curado, que foi uma super incentivadora do meu trabalho, e durante a gravidez eu continuei repórter normalmente. Eu me lembro que eu estava grávida quando aí em Belo Horizonte teve aquele motim dos policiais militares, a greve, eu lembro, ali estava do em lado do cima. Palácio da Liberdade. E eu estava lá na Praça da Liberdade para entrar ao vivo quando teve um tiro, inclusive um policial morreu. Isso foi em 97, provavelmente junho, porque eu já estava bem barriguda. E eu lembro de esconder atrás de uma árvore, enquanto todos os policiais, o barulho do tiro e aquele monte de policial correndo na direção que eu estava, sabe, tipo uma manada estourada mesmo, porque estava todo mundo fugindo. E eu lembro só de esconder atrás da árvore, e aí eu estava posicionada para entrar ao vivo, e a redação escutou. Eu falei alguma coisa do tipo, ai meu Deus, minha menina, segurando a barriga, porque na hora eu fiquei com medo. E a redação imediatamente mandou me tirar de lá. Eu saí, me levaram para a redação. Mas eu não queria deixar de fazer o meu trabalho. Então as coisas acalmaram um pouco, eu falei, eu quero voltar, eu quero fazer o link do Jornal Nacional. E eles deixaram. Você está segura, está tranquila? Eu falei, estou tranquila, eu vou voltar e vou fazer o meu link. E entrei ao vivo no Jornal Nacional. Então, assim, eu acho que você abrir espaços, não considerar a gravidez como um problema, um impeditivo, respeitar, mas respeitar em todos os aspectos, né? Quando a mulher grávida precisa de uma licença, quando a mulher grávida precisa de um amparo, mas quando ela também se sente perfeitamente apta para trabalhar, que ela seja respeitada. Então, eu tive a Olga Curado, que foi uma grande incentivadora. Depois, quando a Giovana nasceu, a diretora de jornalismo já era outra mulher, era a Nereide Beirão. E eu estava de licença maternidade e ela me deu um telefonema para dizer assim: você vai receber um reajuste, porque você estava injustiçada com um salário de editora, porque eu comecei como editora do jornal local, e já era repórter do Jornal Nacional há alguns anos, 2 anos, quase 3 anos quando minha filha nasceu, e você não tem repórter de salário de rede. E aí ela me deu um aumento. Então, assim, mulheres na chefia. Hã? Que notícia boa! Não, Mulheres na chefia. grávida, recém-parida, na verdade. Giovana tinha acabado de nascer. Giovana tinha um problema ortopédico que demandou muitos tratamentos médicos caros, e eu tive esse reconhecimento de uma segunda chefe mulher. Então, eu acho assim, as mulheres precisam ascender profissionalmente. É bom que tenha chefes homens e chefes mulheres. É bom que a gente tenha visão de mundo de formas diferentes e que a gente se complete, se complemente. E é uma luta. Eu sei que é uma luta contra muitos preconceitos em muitas áreas, mas nosso nome é coragem. É coragem, determinação. E por falar em coragem e determinação, Adriana, você acaba aí seduzindo todo o Brasil com a sua coragem, né? A sua determinação com a Giovana, com relação ao seu livro, Sou a Mãe Dela. E aí é uma história muito bacana que você conta aí a trajetória toda com a Giovana, que você já até mencionou, que nasceu com a necessidade especial.
Conta aqui para os nossos seguidores, como é que foi isso? Como que foi tão desafiador, né? Você ser mãe tão nova e já ter aí uma ascensão profissional e, naquele momento, receber uma criança com necessidade especial. Olha só, o livro está aqui, sou a mãe dela, essa é a minha doutorinha, ó, Giovana, estudante de medicina, está no 4º ano aqui em São Paulo, na Escola Paulista, e escrever esse livro foi uma experiência muito importante para mim. Na verdade, eu precisava fechar um ciclo desse longo tratamento médico que a minha filha precisou, de 10 cirurgias para poder caminhar com independência. E, na verdade, não é só uma jornada pelo tratamento, né? É uma jornada médica, mas é também uma jornada pela autoestima dela e minha também como mãe. Então, só que eu sempre fiquei preocupada e focada em viver a minha história, em aprender com as experiências que eu tive como mãe, como profissional. E nunca falei muito sobre isso, porque eu estava focada em nós, eu estava focada em viver a essência da nossa história. Isso é uma reflexão que eu faço muito, assim, hoje as pessoas, por conta de todas as redes sociais, às vezes você tem a preocupação e a agilidade para expor, para falar, antes até de compreender exatamente o que você está vivendo, né? As pessoas vão falando, vivendo e falando, e como eu não sou dessa geração, não existia nem Google quando a Giovana nasceu, a internet estava engatinhando, né? Então, assim, o meu foco sempre foi para nós, para nossa história, para o que a gente ia viver. Quando acabou tudo, quando ela estava com 18 anos e já fazendo pré-vestibular para medicina, já cursinho, né? Eu comecei a escrever para mim. E ao longo de 4 anos, eu escrevi um texto que eu não sabia que ia virar livro e que acabou virando livro. E eu acho importante, eu acho que, antes de tudo, o livro foi um abraço em mim mesma. Sabe assim, a figura da mulher, ela tem que dar conta de tantos papéis, e a mãe de uma criança com uma diferença, seja física, mental, intelectual, ela é muito sobrecarregada e muito... ela recebe, às vezes, até silenciosamente, muitos julgamentos. A mulher, em geral, recebe, mas as mães de crianças com deficiências recebem muitos. Porque tem quase que uma expectativa da sociedade inteira pela perfeição. Quando uma mulher gera um filho ou uma filha que não estão dentro daquele padrão do perfeito, do normal, em geral, o olhar que nós recebemos é assim: o que essa mulher fez, o que essa mãe fez para a criança nascer desse jeito? Sabe assim? Do mesmo jeito que tem julgamento, a mãe educa de um jeito, está educando errado. Se ela educa exatamente o contrário, também está errado, porque não pode ser. Aquele monte de regra do tipo, assim pode, assim não pode, vai dar certo, não vai dar certo. E enquanto eu vivi com a Giovana, eu busquei ouvir a minha intuição, a minha conexão com ela, mas quando eu parei para escrever, eu relembrei de muitos momentos em que foi duro, em que foi solitário, novo, né? Em que foi doído. E eu achei importante falar. Tanto que eu carreguei comigo durante muito tempo uma culpa que eu não sabia explicar por que tão forte. E ela tem muitas origens. É claro que tem uma culpa de você ser uma pessoa que se culpa, que se cobra. A gente fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Nasce uma culpada. Mas isso é muito uma imposição social também, da cobrança, da expectativa, dos padrões, dos estereótipos. Então, assim, escrever abertamente, falando com o coração naquelas palavras, eu falo que esse livro transbordou de dentro de mim. Eu pude falar de tudo isso, do preconceito, dos julgamentos, das dificuldades que você vive até mesmo dentro da família, dos olhares de reprovação que você encontra em muitos momentos do caminho, de ser mãe solo. Milhões de brasileiras são mães solo, algumas são mães solo mesmo casadas. Então, assim, eu acho que foi importante dizer isso, e me conectar com essas mulheres e com essas mães que sentem coisas muito parecidas e que às vezes não tem como extravasar. E eu recebi mensagens assim maravilhosas que me fizeram chorar, que me fizeram rir, que me fizeram sentir
abraçada. Uma delas, de uma leitora do livro, ela falou assim, eu estou lendo, ela foi contando a história dela, que também tem um filho com uma diferença, e ela escreveu, nesse momento eu estou lendo, sentada na escada da minha casa, e eu sinto que você está sentada do meu lado, de mão dada comigo. Sabe assim, nós mulheres precisamos nos dar as mãos, em muitas frentes, em muitos sentidos. Unir, né? Essa união, assim, que traz uma força tremenda de saber, assim, poxa, a Adriana já passou por isso, né? Não é a Adriana, uma pessoa qualquer, é a Adriana que está ali na televisão, a Adriana que tem todo um simbolismo para gente, né? De vitória, de crescimento. Fala, como é que ela deu conta? Como que foi possível dar conta? Isso também fez parte das minhas motivações para publicar o livro. Foram várias motivações. Essa é uma delas. Sair de um lugar idealizado, sabe? Assim, você vê aquela moça da televisão, sempre maquiada, sempre arrumada, e parece que a vida é uma perfeição. E é justamente que eu sei que a vida não é uma perfeição, e a cobrança pela perfeição, ela é cruel demais em todos os aspectos. É que eu quis escrever e me mostrar de coração aberto para sair desse lugar. Quem eu sou de verdade está nas páginas do meu livro. As dificuldades que eu vivi, as dores que eu vivi, as alegrias enormes que eu vivi, as conquistas, as vitórias, mas também os chutes na canela, sabe assim, os momentos de dor profunda, de não saber o que fazer, de achar que está errando, mas simplesmente seguir em frente. Então, sair desse lugar assim que é um estereótipo do poder, do glamour, sabe? E eu vim de uma família muito simples, e falar das minhas origens não me envergonha em nada, ao contrário, me orgulha muito. Eu sou filha de um ex-tropeiro com uma ex-empregada doméstica, que lutaram muito para que as filhas estudassem. E hoje são pais orgulhosos demais de terem todas as filhas encaminhadas, são 3 irmãs e 3 netas. Então, uma família de muitas mulheres. Olha, você que tem curiosidade de conhecer a família da Adriana, hoje eu tive a oportunidade de conhecê-los, né, pela rede social dela, o Instagram, ela publicou a foto, né, das 3 irmãs com as 3 netas, muito legal, muito Luciene bacana. e Giane, minhas irmãs, Juju e Cacá, as minhas sobrinhas, Giovana, minha filha, Efigênia, minha mãe. Um beijo para vocês todas, certamente elas estão assistindo. E o meu pai, Carlos, que ele fala que ele é voto vencido. Ô, seu Carlos, com essa mulherada toda aí, hein? Mulheres sábias. Literalmente a casa das 7 mulheres, né? A gente sempre brinca disso. Olha, Adriana, mas é muito interessante, eu só quero relatar aqui para os nossos seguidores que durante o Espelho Mágico, a Adriana falou sobre o livro, e eu achei muito interessante um depoimento de um telespectador, um seguidor que chama Luiz, e ele relata que ele te conhecia e já te admirava não pela repórter que você é, mas pela mãe que ele conheceu nos corredores do Hospital Sara. Você já lutava bravamente lá. Eu achei muito legal esse depoimento dele, por isso que eu quero te homenagear agora com esse depoimento. Então, eu acho interessante porque ele, desde cedo, desde lá de 98, 99, ele já diferenciava a Adriana repórter, a Adriana da televisão, pela Adriana mãe. E ele fala que você, como mãe, é muito mais bonita. Um beijo, Luiz. Muito obrigada. A gente deve ter se encontrado em algum corredor, porque foram muitos anos de corredores de hospital. Muitos anos. E eu aprendi muito observando nos corredores dos hospitais. Pois é, um olhar, olha para você ver, um olhar assim de tantos anos, e ele relatou isso com tanta verdade, assim, com um olhar bem descritivo, sabe? Eu achei muito interessante. E com o livro eu recebo mensagens assim de pessoas que se lembram da Giovana nos primeiros tratamentos, pessoas que fizeram fisioterapia com ela, que trataram, e as pessoas vão me contando lembranças de onde a gente se encontrou, em que situação. Então, assim, enfermeiras, fisioterapeutas, nossa, muita gente. E isso é muito bacana. Professoras da Giovana, eu acho que professoras são mães também, né, dos nossos filhos, porque eu dividi com as professoras da Giovana a vida toda a tarefa de ajudá-la a construir a própria autoestima, e isso, assim, eu sou eternamente grata a todas as professoras que a Giovana teve,
porque eu sempre pedi ajuda para que elas não deixassem que na escola ela fosse considerada uma coitadinha, que ela fosse desafiada a fazer tudo, mesmo com aparelhos ortopédicos, muitas vezes de cadeira de roda, com, enfim, a perna engessada. A Giovana tem 2 dedos na mão direita, então eu falo que é o cartão de visitas, porque é com a mão que você se apresenta ao mundo, né? Então isso foi uma luta para que ela entendesse que ela não precisava se esconder, e as professoras sempre me ajudando. Então, assim, a Giovana não tem lembrança de bullying na escola, por conta das diferenças dela. Então, assim, isso é uma vitória de uma parceria muito forte com as professoras, e eu sou muito grata a todas elas. Que lindo! E a gente percebe exatamente isso, né? Essa formação da autoestima dela, que você falou que foi uma vitória maravilhosa, e agora você distribuir essa vitória e render essas homenagens também às professoras, né, gente? Que todas nós que somos mães aí, quem não é, quem é tia e tudo mais, sabe aí o papel importante da professora na vida de uma criança. Muitas vezes você fala assim, não pode fazer isso. Olha, mãe, a minha professora disse que pode, que é para fazer assim. Por isso que a parceria é importante. Então, assim, esse olhar doce da criança, né? Mas aqui eu tenho um outro relato também, inclusive está participando aqui com a gente. Um abraço para a Nelma, está aqui te mandando um abraço, é sua fã. A Adriana, sua xará também. E a Gabi Souza, ela é nossa seguidora. Ela é cadeirante e ela coloca também que certa vez ela estava saindo, ela faz hemodiálise e estava na cadeira de rodas, o pai empurrando, e que uma mulher olhou tanto para a cadeira dela que parecia que a cadeira fosse derreter. E aí ela falou que gostou muito do seu relato, porque isso traz muita força para ela. Ela tem 26 anos, você imagina, a pessoa que está a vida toda ali na cadeira de rodas, né? Muitas vezes as pessoas não têm uma noção, assim, olham, ficam olhando, ela fala que isso incomoda muito. Você teve esse tipo de problema com a Giovana agora? Às vezes perguntas, enfim, impróprias, indelicadas, né? A Giovana, eu acho que desde bebezinha, eu usei um mantra com a Giovana, que é assim, tadinha não. Então podia chegar a pessoa mais querida da família e falar com a voz de maior afeto, coitadinha, imediatamente eu interrompi e falava, não, coitadinha não, ela é uma pessoa, uma criança que nasceu com uma diferença e ela vai ter a oportunidade de se desenvolver e de tentar tudo o que ela quiser ser, e fazer, e brincar. Eu queria que ela crescesse num ambiente não da limitação, na largada, porque essa é uma visão que a sociedade precisa mudar em relação à pessoa com deficiência. Nós mudamos o vocabulário no sentido assim, politicamente não pega bem, então o vocabulário politicamente correto não permite que você fale inválido, aleijado, né? Então, você muda o vocabulário, mas é um avanço, mas você precisa mudar a visão em relação à pessoa com deficiência. Então, esse olhar da compaixão permanente de que nasceu para não dar conta, é incapacitado, é muito ruim. Você vai dizer, uma pessoa com deficiência pode fazer tudo? Dependendo da deficiência que ela tem, não. Ela pode ter muitas limitações. Agora, ela é limitada para tudo? Também não. Não é verdade isso. Quantas pessoas a gente vê exemplos que viram manchete, a pessoa tem uma paralisia cerebral e lança um livro. A pessoa tem uma imobilidade do corpo e consegue fazer muita coisa. Dançarinos em cadeiras de roda. Então, assim, você, na verdade, precisa mudar o olhar para essa pessoa, que é, diante da deficiência que ela tem, quais são as possibilidades? Quais são os potenciais, os desejos dessa pessoa? O que ela gostaria de realizar? Então, essa visão da impossibilidade é que tem que ser ultrapassada. E eu sempre ofereci isso para a Giovana. Então, assim, quando ela era muito pequenininha, as pessoas chegavam com coitadinha ou com o excesso de proteção em cima dela. E eu sempre fui falando, deixa ela tentar. Se cair, tá tudo bem. Pode amarrar os cadastros sozinha, ela pode tentar, ela tem 2 dedos na mão direita, mas ela vai quebrar a cabeça até conseguir. E fui estimulando ela a isso. Quando ela tinha 7 anos de idade, ela já tinha uma autonomia de responder. De a pessoa perguntar, ela mesma dizia, coitadinha, não. Se alguém falasse. Às vezes uma criança chegava, porque é tão socialmente comum isso, né, o tadinha, que às vezes chegava uma criança numa escola nova, e ela, não, tadinha. Não, coitadinha não sou.
eu tenho uma mão diferente, eu estou usando aparelho na perna, mas eu sou igual você, eu posso fazer tudo, eu vou tentar. Ela foi se virando muito bem. E com essa parceria com as professoras que eu falei, e a minha mãe, meu pai, minhas irmãs, todo mundo sempre unido com essa mesma visão, com esse mesmo objetivo de fazê-la crescer com autoestima, sabe? E isso deu muito certo. Então, assim, ela ainda recebe perguntas, mas ela lida com naturalidade. Ela vai bem. Exatamente isso, Adriana. Eu fico imaginando a Giovana, né? Nossa médica querida, nossa doutora, daqui uns dias, naquele atendimento, naquela medicina humanizada, naquele olhar que vai muito além de um diagnóstico que é feito, né? Justamente porque ela tem uma bagagem humana muito forte que ela trouxe até hoje. Eu estou errada? Não, e a gente já conversou, Patrícia, sobre situações assim que ela pode enfrentar ainda, situações de preconceito, de uma pessoa num consultório, ela não sabe ainda a especialidade que ela vai querer, mas de uma pessoa entrar e olhar, por exemplo, para a mão dela e pensar, será que essa médica vai dar conta de fazer tudo? Ela tem consciência de que ela pode enfrentar algumas barreiras e alguns preconceitos, mas ao mesmo tempo ela sabe a força que ela tem. E ela sabe que enxergar o paciente como um todo é essencial para exercer uma medicina completa. E ela, como viveu o papel de paciente, precisou receber muito dos médicos que acompanharam ela, eu acho que essa experiência de vida ela leva e vai levar para a profissão dela, sabe? Eu nunca tive dúvidas de que ela vai ser uma médica humana. Diferenciada, né? Eu acho. Ela viveu o papel de paciente desde que nasceu. Ela saiu da maternidade, foi para um hospital ortopédico e saiu de lá com as pernas engessadas, com 7 dias de vida. Então, ela sabe o que é ser paciente. E ela teve 2 exemplos maravilhosos, do doutor Amâncio Ramalho, aqui de São Paulo, do Einstein, e do doutor César Luiz, aí de Belo Horizonte, do hospital ortopédico. 2 anjos de jaleco na vida dela, que cuidaram dela e hoje são grandes exemplos para ela como futura doutorinha. Você chama de anjos de jaleco, não é mesmo? Ai, e deve criar um vínculo muito grande, né? Porque são médicos que acompanham há muito tempo. Nossa, o doutor César, quando eu fui em Belo Horizonte, eu falo isso do livro, quando eu fui em Belo Horizonte levar a Giovana de presente para ele, com 17 anos, todas as cirurgias tinham acabado. E eu fiz questão de ir para Belo Horizonte e levar a Giovana no consultório dele de surpresa. Olha, eu não inundei Belo Horizonte, eu nem sei como, viu? De tanto que chorou. Porque quando ele viu ela e quando ele examinou, era uma visita surpresa para levar uma caixa de bombom e para agradecer e para dizer que estava tudo bem, que a cirurgia tinha dado certo, porque ele não havia, desde os 9 anos, mais ou menos, dos 9 aos 17, ela fez o tratamento exclusivamente aqui em São Paulo. Então, ele não havia há muitos anos. E eu fui de surpresa, assim, só para levar uma caixinha de bombom. E acabou que virou uma consulta de 1 hora, porque ele quis ver todos os detalhes da perna, como é que tinha alongado, porque a Giovana teria 15 centímetros de diferença entre as pernas, caso não tivesse feito o tratamento de alongamento ósseo. Muita coisa, né? E na hora de ir embora, que eu tentei agradecer, simplesmente, eu quase não dei Belo Horizonte mesmo, assim. Eu me emociono todas as vezes que eu falo dele, porque eu era uma menina, eu tinha 25 anos, eu era uma menina com uma menina no colo, precisando de ajuda. E ele acolheu a Giovana e a mim de uma forma, ele cuidou de nós, sabe? Então, assim, e doutor César aqui, assim, eu começo a falar dele, às vezes a gente está viajando, de repente eu lembro alguma coisa, começo a falar do doutor César, todo mundo sabe que eu vou chorar. Porque eu sempre me emociono quando eu falo dele. E em São Paulo, o doutor Amâncio, a gente fala que foi o que fez a cirurgia de alongamento, as cirurgias mais difíceis. E a gente brinca assim, é Deus no céu e o doutor Amâncio na terra. O que o doutor Amâncio falar, a gente faz. E a gente brinca que uma vez por ano eu invento um problema ósseo, um problema de saúde para passar por ele. Tem ano que a coluna dói, tem ano que é a panturrilha. Agora, essa semana eu falei, eu estou com uma dor no dedo aqui, não sei o que é, o anel tá meio preso, tem alguma coisa no meu dedo. Era uma saudade do doutor Amâncio.
Olha, que exemplo de profissional, né, Adriana? Que Agora, maravilha. Patrícia, só me fala, é a Nelma, deixa eu colocar os óculos, que eu sou A péssima. Nelma. É que usa cadeira de rodas, que precisa de cadeira de Não, rodas, é isso? É a Gabi Souza que A usa cadeira Gabi. de rodas. Gabi, um beijo para a Nelma também. Gabi, as pessoas olham, mas elas não sabem o quão forte você é. As pessoas olham porque elas não se colocam no lugar. Se elas se colocassem no lugar, elas seriam mais afetuosas, mais delicadas. Boa sorte para você, você é muito forte, você vai viver coisas muito importantes. Olhe para você com o olhar da possibilidade, da capacidade, nunca da incapacidade, viu? Um beijo bem grande. Olha, que linda. E ela vai chorar até lá. Um beijo, Gabi. Gratidão e alegria. A Maria Helena, ela está perguntando o seguinte: Adriana, você já fez alguma terapia para dar conta de passar por essa situação toda com a Giovana? Então, ao longo do tratamento, não. Eu tentei algumas vezes, mas eu não persistia. Eram tantas tarefas, era tanta coisa para conciliar, e durante muito tempo eram tantos gastos, tantas contas para pagar, que eu acabava sempre protelando, por diversas razões. Agora, o livro estava escrito e eu resolvi ir para terapia. E estou há um ano e meio já. E de alguma forma, eu falo que o processo terapêutico começou com a escrita. Eu escrevi durante 4 anos, eu botei para fora muita coisa que tinha ficado engasgada. O livro nasce de um choro contido, do não ter tempo para chorar, do achar que eu não podia sentar e chorar, que eu não levantaria para seguir em Não frente. engole o choro, né? Engole o Engole e choro. vai. E teve uma importância para mim, conseguir seguir em frente de cabeça erguida, mas também tem um custo muito alto. Você não se permitir chorar, você não se permitir parar para pensar. E eu percebi isso na reta final, que eu ainda carregava uma culpa muito grande. Então, escrever foi o início desse processo de auto-perdão, de abraço, de me oferecer um abraço. Eu falo que o livro é um encontro de duas Adrianas. Aqui está aqui hoje, com quase 50 anos, e a de 25 anos, que se tornou a mãe da Giovana. Então, assim, é uma conversa entre nós, antes de tudo. E depois desse processo da escrita, que foi muito terapêutico para mim, daí eu realmente estou na terapia e tenho feito muito bem. Nesse encontro de Adrianas, qual que é a essência aí que você identificou há 25 anos, de lá para cá? Hoje, o que que a Adriana, de quase 50 anos, traz na bagagem aí? Motivador, que vai aí acolher aquela mulher que está aí nos ouvindo, que está achando assim, ah, meu Deus, eu estou com um bastidor péssimo, né? Estou sendo comparada ao palco principal da Adriana Araújo, estou me sentindo assim, um zero à esquerda. O que que você tem para dizer para essas mulheres? Hoje, quando eu olho pelo retrovisor, e no momento que eu escrevi esse livro, eu me orgulhei de mim mesma. Sabe assim, o que acontece é que às vezes a jornada é tão intensa, os desafios tão grandes, as críticas, a falta de ajuda, a jornada feminina às vezes é muito solitária. Então, olhar para mim mesma e me oferecer esse abraço, eu me orgulhei de mim. Então, assim, eu percebi que, embora 20 tantos anos depois, a Giovana está com 23 hoje, 23 anos depois, eu carregava uma culpa, um medo de não ter acertado, de ter feito escolhas erradas, mas quando eu parei para pensar e para rever, na verdade, eu abracei aquela menina de 25 e da coragem que ela teve. E se eu tivesse que falar 2 coisas para ela, eu diria que da força dela, nós chegamos até aqui. Eu daria parabéns para ela, como dei, porque ela não aceitou ser colocada no papel de vítima. Ela não aceitou que a filha dela fosse colocada no papel de vítima. E foi graças à força dessa menina de 25 que eu era, que nós não somos vítimas hoje. Nós não somos colocadas no papel de coitadinhas. Então, assim, isso é uma força da intuição da menina de 25. E hoje, mais madura, eu também vejo que ela se culpou demais, ela sofreu demais uma dor da culpa que ela não precisava carregar. E eu acho que, para as mulheres que você me pede uma mensagem hoje, eu diria isso: a gente se culpa demais, se cobra demais, se compara demais. A gente foi ensinada
a achar que a gente tem que sempre se comparar com a outra e vencer a outra em vários aspectos para ter um lugar. Então, essa competitividade feminina, ela foi criada para nós. Né? Que você, alguém, a outra mulher, que é sempre uma mulher ilusória, vai tomar o seu lugar. É no casamento, é no trabalho, é com as amigas, ela é mais bonita que você, ela é mais eficiente que você, ela é mais inteligente. Então, assim, a mulher ilusória que habita esse espaço em cima da nossa cabeça, ela é sempre melhor, sempre mais poderosa e sempre mais. Eu tenho muito medo dessa palavra, dessa expressão que veio de uns anos para cá, que é o empoderamento feminino. Não que ele não seja importante, mas o que ele significa em si? Porque se o empoderamento for você olhar para mulheres que você diz, essa é poderosa, tá num salto alto, com aquela saia lápis, é executiva não sei o quê, é apresentadora de TV, isso não é empoderamento, isso é aprisionamento. Desculpa, mas estão te enganando. Se alguém está dando uma palestra e vendendo um modelo de poder dessa mulher, isso é aprisionamento. Isso é só te colocar diante de mais um modelo que pode ser inatingível. Poder é olhar para você. Poder é olhar para a sua história, de onde você veio, quais os desafios que você teve que encarar, quais os elementos que você tinha. Se você errou, você entender. Errou porque naquele momento talvez você não tivesse toda a carga emocional necessária para a evolução emocional, a maturidade emocional para tomar outra decisão, mas você pode se refazer muitas e muitas vezes. Então, isso é poder real. Isso é falar de poder com as mulheres reais. Então, eu só tenho medo e escrever abertamente da menina que eu fui, da culpa que eu senti, das dores que eu senti, de onde eu venho, me fizeram falar da Adriana real. Não da Adriana que parece empoderada na bancada de um telejornal com maquiagem e glamour. Distante. Chegou a doutora Silvana. Boa noite, Sil. Boa noite, Joe. Boa noite, Adriana. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu peço desculpas, mas como diretora da ESA, hoje a gente teve eventos aí no estado inteiro também. Eu me apresentei, fiz uma palestra agora, mas vim correndo para acabar de te ouvir. E acho que eu peguei a melhor parte, que foi o que você falou, e que você está certíssima. Mulher poderosa é aquela que sabe de si, aquela que soube dos seus limites, que ultrapassou os seus próprios limites, não é isso? E que tem capacidade de fazer aquilo que é possível de fazê-la feliz. Por isso eu falei com a Joe, eu quero uma pessoa muito especial que você possa escolher, porque hoje eu quero dar um presente para as advogadas mineiras e brasileiras que estão nos acompanhando, mas mais, eu quero dar um presente da OAB e da Escola Superior de Advocacia para as mulheres, ouvindo o que a Adriana pode falar para nós. E isso é que é o verdadeiro empoderamento, é você falar da verdade, da realidade, e não dos mitos. Os mitos são mitos, né? Eles não são verdadeiros. Então, maravilhosa esse pedaço que eu peguei da sua fala, desculpa por eu não estar antes, mas eu gostaria que, se possível, você continuasse. Não, mas é isso, né? A gente tem muitas atividades e a gente está sempre buscando participar da melhor maneira possível. Eu agradeço que você entrou aqui para participar com a gente, mesmo com a agenda tão cheia. Mas, assim, eu acho importante dizer isso, sabe? Porque até como eu me coloquei no livro como mãe, a primeira frase do meu livro é assim, essa não é a história de vítimas nem de heroínas. Porque também a gente tem que fugir desse outro papel, que é a Mulher Maravilha que não falha nunca, né? A heroína que está... E as pessoas com deficiência, as mães de pessoas com deficiência, elas são, quando contam uma história de sucesso, heróis, heroínas. Então, assim, eu acho que são estereótipos, porque as pessoas, em alguns momentos elas vão falhar, em muitos momentos elas vão falhar, em outros tantos elas vão vencer e ter conquistas e ter glórias. Eu acho que esse modelo da perfeição, de que você está num patamar de poder, é inalcançável. E ele só aprofunda males muito fortes do momento atual, que é a ansiedade, que
que é a angústia, que é a depressão. Então, as mulheres sobrecarregadas nas suas rotinas, ainda receberem um modelo de empoderamento, que na verdade é vender algo inatingível, não pode ser isso. Então, cruel, quando começou, né, essa onda do empoderamento no Brasil, empoderamento feminino, com muitas palestras nesse caminho do vendendo uma autoimagem de muito glamour e muita... Como se o poder tivesse no seu cartão de crédito, no tamanho do salto que você usa, no cargo que você ocupa. Eu acho que o poder é você, sim, enxergar que você pode ocupar qualquer cargo, que você não pode ser discriminada por ser mulher, que você tem potenciais que têm que ser reconhecidos no mercado de trabalho. A mulher ainda ganha 80% do salário dos homens, um pouquinho menos. A mulher ainda é vítima de violência dentro de casa. A mulher na pandemia, ela é a que mais sofre com jornadas muito mais exaustivas, com o cuidado familiar muito mais pesado. A gente tem que pensar em tudo isso e a gente tem que saber que a gente pode alcançar tudo que a gente deseja. Mas o olhar tem que ser para dentro, não é para fora. O olhar não é entrar na frente do espelho e esperar encontrar toda noite ou toda manhã a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen tem que olhar para o espelho e esperar encontrar a Gisele Bündchen. A Adriana tem que esperar encontrar a Adriana. E olhar para a Adriana e dizer assim, o que eu posso melhorar e o que eu quero melhorar? Em todos os aspectos. Fisicamente, emocionalmente, profissionalmente. Um olhar para dentro para encontrar esse desejo e valorizar esse desejo. Não porque o marido quer, a sociedade quer, o patrão quer, o chefe quer, outras mulheres cobram de todas que puxando um modelo que é inatingível. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente adoece se a gente segue esses padrões. É verdade, Adriana. Tanto que o post que nós pusemos da ESA hoje pelo Dia da Mulher foi assim, seja a mulher da sua vida. Ah, que ótimo! Eu estou tentando com disciplina, estou tentando ser a mulher da minha vida. E tenho muitas mulheres na minha vida. Sabe assim, que uma outra coisa que eu acho que me ajuda, você não precisa se mirar em modelos inatingíveis que você coloca no patamar da perfeição, e se eu chegar naquela posição, se eu fizer tal coisa, é aquilo que você é poderosa. Isso não. Mas quantas mulheres inspiram a gente, né? Quantas histórias você escuta e você fala, puxa, aprendi aqui agora com essa mulher. E eu aprendo muito com as mulheres. Eu vou contar uma história muito rápida, porque jornalista conta caso, né? Aí em Belo Horizonte, eu já tinha a Giovana, isso foi mais ou menos 99, porque eu saí de Belo Horizonte para Brasília em 2002. Foi pouco antes, em 99, 2000, eu conheci uma mulher chamada Maria Helena. E eu contei a história dela no Fantástico. E eu nunca me esqueci dela. Ela era mãe de muitos filhos, uns 4 ou 5, que eu não vou lembrar detalhes precisos, mas ela tinha muitos filhos. E ela, quando jovem que se casou, ela saiu do interior da roça, como muitos mineiros vêm da área rural. O sonho dela e do marido era ter uma profissão, estudar. Só que na rocinha onde eles moravam não dava. E aí eles combinaram que eles iam sair de lá, ela criava a família e ela ia para que ele pudesse estudar. E ele se tornou advogado. Então o marido dela estudou, conseguiu fazer a faculdade e foi advogado a vida toda. Ela já tinha 60 anos, um pouco antes dos 60, ela ficou viúva. E o sonho da vida dela era ser médica. E o marido dela sempre incentivava que ela fosse. Mas ela já tinha os filhos, depois vieram os netos, então ela sempre se envolveu com a vida doméstica dela, que é um trabalho muito grande, e ela foi adiando aquele sonho. E quando ele faleceu, antes dele falecer, eles conversaram sobre isso, que eles não tinham cumprido o pacto que eles tinham feito, de que ela ajudaria ele a ser advogado e ele ajudaria ela a ser médica. E os filhos resolveram cumprir o papel do pai e começaram a incentivá-la a ir para a medicina, e ela se formou pelo FMG. E a matéria que eu fiz para o Fantástico foi a doutora mais idosa do Brasil naquele momento. A mulher mais velha a se formar em medicina. E a doutora Maria Helena se formou médica. E depois, durante muitos anos, a minha admiração por ela e pela garra dela e pela perseverança dela
era tão grande que durante muito tempo eu entrava na internet para saber a notícia dela. Então, vira e mexe em alguma matéria nos jornais de Minas, a doutora Maria Helena está atendendo. Então, eu acompanhei. Agora, de um tempo para cá, eu perdi um contato, já não vejo matérias, então não sei mais dela. Mas eu nunca esqueci essa família, essa história e essa mulher. E do quanto ela lutou pelo sonho dela, e do quanto realizar esse sonho era ser amorosa com ela mesma, dizer a ela que aos 67 anos ela podia ser médica. E a matéria no Fantástico ficou tão, 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 tão linda, e no final a matéria terminava com a formatura dela, com papel picado, prateado, caindo em cima. Então, assim, eu nunca me esqueci dessa imagem. E eu acho que a gente tem que buscar essas mulheres reais, essas mulheres que inspiram, não as mulheres perfeitas e impossíveis, que a gente não, que só vão massacrar a gente quando você ficar se comparando com padrões inatingíveis. A mulher perfeita está dentro de você. É você mesma, com os seus defeitos, com celulite, com estria, com o seu corpo do jeito que é, magro, gordo, alta, baixinha, com a profissão que você quer, com a profissão que você conseguiu lutar por ela para conquistar. Então, a mulher perfeita é você. Ainda que você possa olhar para você mesma e falar, mas eu quero melhorar isso, quero melhorar aquilo. Se o padrão é você mesma, você encontrou a mulher perfeita. Eu sou adepta dessa filosofia. Mas a gente tem que dizer para a gente mesma, que às vezes a gente derrapa. Né? Às vezes a gente esquece, às vezes a gente se tortura, aí você tem que lembrar, não, sou eu a mulher perfeita. E somos milhões de mulheres perfeitas. Excelente a sua reflexão, Adriana, porque muitas vezes a gente aponta para o outro, a gente tem uma rigidez de julgar o outro, e com a gente mesma a gente quer fazer um carinho no ego, né? Então eu acho que essa mulher real que você disse aí, e você falou tudo a respeito dessa doutora mais idosa aí da UFMG. Essa é a sua inspiração? Eu queria te perguntar, qual mulher que te inspira? Nossa, tantas! Então, olha só, a gente acha que a inspiração precisa ser um ídolo, né? Um nome conhecido. Eu tenho várias mulheres, eu acho assim, as mulheres são... eu admiro todas as precursoras, e acho que todas nós somos, de alguma maneira. Porque cada mulher, a seu tempo, conseguiu dar um passo, coletivamente. Sabe assim... algumas ganhando destaque de reconhecimento nacional, internacional, mas assim, eu acho que cada mulher deu um passo para que a gente chegasse até aqui. Então foi bom citar a Maria Helena. Eu acabei de ler 2 livros, a biografia da Fernanda Montenegro, que eu admiro muito, e eu acho que ela é uma precursora até hoje, em todas as posições e na grandeza de ter opiniões e de se posicionar. Eu acho que é uma voz nacional assim que tem que ser ouvida. Então é uma mulher que eu citaria também. E acabei de ler um outro livro, que foi a minha irmã mais velha que me deu de presente, que se chama A Menina da Montanha. Curiosamente, um capítulo do meu livro, contando a história com a Giovana, chama O Menino da Montanha, que é o capítulo do meu pai, que era tropeiro e subia e descia uma montanha levando a tropa de mulas para vender o que ele precisava vender para ter sustento. Então, o capítulo chama O Menino da Montanha. E a minha irmã me deu esse livro que chama A Menina da Montanha, que eu ainda não tinha visto. E eu comecei a ler, acabei recentemente, e é uma história incrível de uma americana, jovem, 30 e poucos anos, acredito que hoje uns 34, 35 anos, que viveu numa comunidade extremamente fechada nos Estados Unidos, uma comunidade mórmon, com um pai muito cruel, muito censor, muito rígido e até violento mesmo, especialmente com as mulheres da família, com todos, na verdade, ela conta detalhadamente no livro. E essa mulher, ela foi para a faculdade, ela entrou numa escola pela primeira vez com 17 anos, que foi numa faculdade. Ela precisou estudar sozinha em casa para conseguir prestar um exame e ser aprovada numa faculdade. E hoje ela é doutora em Harvard, ela estudou em Londres, então assim, em Cambridge. Então assim, é uma história muito linda. Eu gosto de todas as histórias reais, em que as mulheres enfrentam dores, enfrentam problemas, mas elas encontram dentro de si força, intuição, coragem. E se a gente se der a mão, se uma der a mão para a outra, se os maridos, companheiros, pais, filhos também estiverem de mãos dadas com a gente, é muito mais fácil. Tem gente que fala assim, é nosso papel como mães educarem homens
não machistas. Falei, olha que machismo que tem nisso. É só a mulher que tem que criar os não machistas. Os homens não têm que educar os filhos para serem não machistas. É nosso papel, de homens e de mulheres, educarmos filhos não machistas, mulheres não machistas, homens não machistas. É nosso papel construir uma sociedade mais bacana, uma sociedade que dê mais orgulho para todos nós, pela igualdade, pelo respeito. É que essas palavras hoje, elas parecem utopia na loucura toda que a gente está vivendo. Mas é na loucura que a gente repete. É na loucura que a gente tem que dizer quem você é no tabuleiro. Qual é o que você é e o que você acredita. Então eu falo assim, é no meio dessa pandemia sem vacina que a gente tem que dizer o que eu sou. Eu sou pela igualdade, pelo respeito, nunca pelo preconceito, nunca pelo ódio. Eu sou pela ciência, eu sou pela notícia, não pelo fake news. Eu sou por dar as mãos e construirmos uma sociedade igualitária, generosa, afetuosa. Em tempos de ódio, a gente tem que falar de afeto. Nossa, disse tudo. Ô, Sil, eu deixei aqui umas flores em homenagem, né? Claro, vou pegar aqui, peraí. Minha cadeira amarela, fica aí. Ô, Adriana, mas foi uma satisfação muito grande, viu, que você tenha vindo mais presente para as... Olha que beleza! Chegaram, viu? Porque é isso, a gente está longe, mas a gente está junto. O abraço chega, o beijo chega, as flores chegam. Pois então. Obrigada. Sil, você quer fazer o encerramento aí com a Adriana? Porque eu tenho aqui umas palavras para falar para ela. Primeiro, agradecer mais uma vez. Dizer, né, Adriana, que você é muito bem-vinda, que nós temos muito orgulho de você, já disse isso, que a sua história inspira todos nós. É muito importante. Quanto mais eu puder contar sobre a sua história, daqui a pouco eu quero entrevistar a Giovana também, sabe? Vamos combinar, a doutorinha fala. É bom, a gente tem que espalhar. E hoje, o Dia da Mulher, eu não podia deixar de falar que você é uma mulher inspiradora, né? E essa situação que você fala, da gente ter mulheres reais que nos inspiram, tá aí na live a minha irmã, que é a Rosana. A Rosana, da caneca igual, viu, Sil? A Rosana. Oi, Rosana. Pois é, e ela, Adriana, ela trabalha a vida toda dedicada a uma PAI, com crianças especiais. Então, eu quero dedicar essas flores para ela também, porque é uma mulher real. Eu fico até emocionada. Que ela só falta levar a casa da gente para dar para os meninos da PAI. E é muito legal falar disso, porque ela me inspira muito. Sabe cozinhar, e eu não sei, não. Não, olha, isso é muito lindo a gente reconhecer em quem está perto da gente ou em quem está longe essa inspiração real, verdadeira. Parabéns. Rosana, um beijo, conte comigo, viu? Se algum dia precisar de uma pessoa que fala bastante, para falar com as mães aí que você ajuda, eu gosto muito de falar com as mães, especialmente das mães com filhos com alguma deficiência, porque eu sei como é importante dar a mão. Né? Inclusive, queria dizer que sou a mãe dela, está à venda nas maiores livrarias. Agora a gente está num tempo de tudo fechado, pelo menos aqui em São Paulo, acho, em muitos lugares do Brasil, pelo colapso que a gente vive hoje, mas está à venda na internet, pelos principais sites, Amazon, Submarino, Americanas. Sou a mãe dela. A renda do livro, os royalties, né, que é a renda da escritora, que eu vou receber, todos eles vão ser doados integralmente para mães de crianças com a mesma síndrome ortopédica da Giovana, que é a hemimelia fibular. No finalzinho do livro fala assim, a Adriana doará parte da renda, porque a minha ideia era dar um presente para a Giovana com uma parte da renda do livro para ela investir na carreira dela. Mas a Giovana não quis, ela prefere doar a parte dela também, então tudo vai ser doado, a gente já conseguiu doar para uma primeira criança, e enfim, queremos doar para várias. Então, olha, se alguém puder comprar, se alguma empresa quiser dar de presente para as funcionárias, para os funcionários, eu faço questão de falar porque vai chegar em mães que lutam muito, elas fazem vaquinha na internet, vendem camiseta, fazem rifa, é uma luta para conseguir pagar um tratamento de hemimelia fibular. São muitas cirurgias, a Giovana fez 10, tem mães que fazem, crianças que precisam de 15, 18 cirurgias que custam 20, 30, 40 mil reais cada cirurgia, e o SUS, infelizmente, não cobre. Não tem médicos e equipamentos suficientes para fazer essas correções. Então, dar um passo vale muito.
E se a gente puder ajudar essas crianças a caminhar, para mim, vai ter valido toda a jornada. Obrigada demais pela oportunidade de pensar em voz alta aqui com vocês. Fico muito feliz com a homenagem, viu? Agradeçam, por favor, a todos da OAB. E eu falei no começo, Silvana, que eu não recuso convite de mineiro. Nunca. Porque, assim, eu sou muito grata a tudo que essa terra representa para mim, representa amor, minha família está aí, o começo da minha profissão foi aí, então, eu sou muito grata. E sempre que precisarem de mim, podem contar. Pode ter certeza que nós vamos contar com você novamente, você não tenha dúvida. E muito obrigada por falar isso, porque é gozado, né? É verdade, eu sou professora e às vezes a gente se torna inspiração realmente para os alunos que miram na gente alguma pessoa assim inatingível. E isso é uma coisa que eu procuro fazer todos os dias, dizer para eles. No primeiro dia eu sempre falo quem que eu sou. Eu sou filha de feirante, minha mãe era uma reles dona de casa, mas foi com eles que eu aprendi tudo, que eu aprendi a conversar, que eu aprendi a ter dignidade. Então, a mulher que mais me inspira na minha vida é a minha mãe. Foi a pessoa mais maravilhosa que eu conheci, alegre, para cima, muito dedicada, muito tudo, apesar da singeleza, da simplicidade e da aparente fragilidade dela, porque ela tinha 1,49 m, ela era mais velhinha, né? Eu nasci, ela já tinha 42 anos naquela época, né? Então, mas ela era uma mulher forte que botava a gente para cima e sempre falou: você pode ser o que você quiser. Aide. Não, a minha mãe também, Dona Efigênia, um beijo bem grande. A minha mãe sempre dizia, ela falava, qual é a profissão que você vai escolher? Porque você pode escolher o que você quiser. E ela falou, vocês vão ser ótimas profissionais. Deu certo. É isso mesmo. Então, muito obrigada. Deus continue te iluminando, continue te fazendo essa pessoa radiante, luminosa, que tem luz própria, que faz tão bem para as pessoas, que fez tão bem em escrever esse livro, porque muitos não escrevem, muitos até talvez nem percebam, e essa é uma ajuda muito boa para todo mundo, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite e dado esse presente para as mulheres nossas aqui de Minas Gerais, viu? Obrigada demais. Deus te abençoe mesmo. Um beijo bem grande para todos vocês. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Silvana. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Um grande abraço para todos. Mulherada de Minas, advogados. Nós estamos juntos, hein? Advogados. Beijos. É isso aí. Beijo. Tchau, gente.